Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pessoas que Inspiram e Se Inspiram. Aqui é Karina Rebelo da Provoco, especialista em comportamento humano, cultura, liderança, e venho trazer para vocês uma convidada muito especial, uma pessoa que eu conheci através do LinkedIn, uma pessoa que a gente foi se conectando e, acreditem, tivemos muitas afinidades, falando de assuntos muito similares e aí chegamos num ponto aí, dizer, vamos levar uma provocação para o nosso podcast? Vamos levar para mais pessoas? Porque isso pode ser muito útil, pode ser muito interessante, pode para você que está nos escutando ter uma conexão e talvez é o que você nesse momento está precisando ouvir. Vou apresentar para vocês a Cristina Brassi e vou deixar ela falar um pouquinho quem ela é. Cris, seja muito bem-vinda a esse nosso canal. É um grande prazer estar aqui com você para falar sobre esse tema, né? A liderança solitária. Você se sente só ou está só? Mitos e verdades. E aí, Cris, quem é você e o que vem trazer sobre isso para nós? Olá, boa tarde, Karina. Que prazer estar aqui com você. Estou muito contente com o seu convite. Então, vou me apresentar. Eu sou a Cristina Brassi, sou executiva C-Level, conselheira consultiva e mentora de carreira de negócios e de liderança. Nos conectamos pelo LinkedIn, né? Eu estou muito feliz com isso, porque eu acredito muito que o universo, ele trata de conectar pessoas que têm assuntos em comum, que traz similaridades, né? Então é um privilégio estar aqui com você hoje, né? E falar um pouquinho sobre esse tema que nós escolhemos juntas, né? Sobre a liderança. Mitos ou verdades, né? A gente entender, eu estou solitário ou eu sou solitário? E olhar as nuances desse tema tão comentado no LinkedIn, tão comentado pelos executivos, pelos conselheiros, pelos fundadores de empresa. A gente vê muito que conforme as pessoas vão subindo na carreira, né, elas começam a dizer que elas são solitárias nesse caminho. Então é esse o tema que nós escolhemos juntas para a gente conversar um pouquinho hoje. Cris, por muito tempo, eu vou dizer que eu, inclusive, já falei isso há muitos anos atrás e acreditei nessa falácia, né? De a liderança é solitária. Eu lembro quando eu estava na função também, como estava quanto liderança, e em vários momentos eu me senti sozinha. Para uma tomada de decisão, para um direcionamento. E eu brincava ainda, eu disse, gente, ser uma liderança tem que ter um coeficiente de cagaço junto, porque vem um frio na barriga. E aí depois, com a questão da liderança humanizada, esses temas que nós fomos conversando, começou a surgir algumas interrogações. E conversando contigo e tu trazendo também esses contrapontos, fizeram reforçar ainda mais o que é verdade, o que é mito. O que virou bengala de desculpa para que a gente não fizesse de uma forma diferente? E aí, dentro desse contexto do que a gente veio construindo, eu quero deixar para ti essa palavra, assim, essa reflexão. Ser solitário, se sentir solitário, estar solitário. O que hoje se compreende da liderança quando a gente usa vamos usar essa frase antiga, né? Liderança solitária na tomada de decisão. Verdade ou mito? Vamos lá. Antes de eu responder se é um mito ou uma verdade, eu acho que você trouxe muito bem o tema, né? Você já passou por essa experiência, eu também passei por essa experiência, e o fato é, nós somos seres relacionais. Então, começando com essa palavrinha relacionais, significa o quê? Nós fazemos parte de todo e o todo faz parte de nós. Então, nós estamos num ecossistema. E não importa a nossa atuação, seja a liderança, qual posição que a gente esteja. Se a gente começa daqui, nós vamos subindo, né? Se a gente é um coordenador, um gerente, um diretor, um C-level, um CEO, um conselheiro consultivo, a gente vai subir nos degrauzinhos, né? E somos ensinados, aí eu vou colocar um pouquinho da palavra crenças,
Conforme a gente vai caminhando nessa jornada, a gente aprende com os mais velhos, ou com as pessoas que já ocupam aquela posição, ou já estão nesse lugar, que ele é um lugar solitário. E eu já me senti assim também. Porém, como é que nós podemos estar solitários se fazemos parte de um ecossistema? Todo líder tem um time. Então, já começa por aí. Aí, quando a gente tem um time, o nosso time também tem liderados. As empresas são feitas de áreas, que tem pessoas, tem conexões, tem interconexões, tem interdependências. Então, se a gente olhar num aspecto mais para o sistema, não, você não está sozinho. Em nenhum momento você está sozinho. Muito pelo contrário. Você tem toda uma rede de apoio e suporte que são até os seus liderados e todas essas intersecções que a gente tem. A questão é, por que será que a maioria se sente sozinha? Boa reflexão. Boa reflexão. E faz a gente parar para pensar, né? O quanto isso foi, como você muito bem trouxe, né? Embutido em nós, foi treinado em nós, foi de alguma forma, a gente foi catequizado dentro dessa visão. Você foi falando e aí eu trouxe na minha cabeça um pensamento de um assunto que a gente estava abordando essa semana sobre isso também. Será que não é esse fator que hoje a nova geração não quer mais ser uma liderança? Porque ela não quer ser a liderança solitária, ela quer ser uma liderança que tem relacionamentos que realmente façam ela crescer, evoluir, perceber que faz parte de algo muito maior, de um propósito, que tenha intenção, que tenha realmente uma conexão muito forte. E aí vem essa quebra de paradigma, né, dessa crença de a gente parar para pensar, porque se eu olhar pela neurociência, o nosso cérebro é social. Nosso cérebro evolui, cresce, a gente desenvolve com exemplos, com trocas, com a interação, e é dessa forma que a gente vai, né, construindo, a nossa sobrevivência foi construída dessa forma, né? As civilizações foram evoluindo através dessa maneira que o nosso corpo ele realmente funciona. E essa nova geração que está aqui, talvez ela chegou para dizer, basta, não somos robôs, somos seres humanos. E quantos seres humanos a gente pode ser muito mais social, trazendo aí o quanto lá atrás as pessoas da nossa época, dessa geração X, dessa geração que a gente fala, né, desde os baby boomers, a gente veio muito com uma frase que a liderança precisava saber tudo, tinha que dar segurança através do conhecimento, que nós não poderíamos, né, deixar ninguém em dúvida, e isso veio uma pressão muito grande. Mediante a tanta informação, a velocidade da tecnologia, o mundo que cada vez mais ele traz rapidamente mudanças que acontecem lá num lado do planeta e logo já está tendo reflexos aqui, é difícil conhecer tudo, saber tudo e ter opinião e decisão rápida para tudo. Então veio mudando, acho que as eras vieram nos desafiando, todas essas tecnologias, e faz a gente ter que desconstruir algumas bengalas, alguns suportes que traziam um certo poder para a liderança que sabe tudo, a liderança que chegou lá, e aí se tinha uma conotação de autoridade, né, com base nisto. Uma liderança que, de certa forma, estratégica, era misteriosa, porque ela tinha informações, então ela guardava para ela, e aí todo mundo era a cultura do medo. E aí depois veio o que era segurança psicológica, muitas pessoas ficaram doentes, muitas organizações ficaram tóxicas, os ambientes ficaram pesados, começou a se perceber
quanta informação tem dentro da equipe e que o líder precisa realmente se conectar a essas pessoas para dar vazão e criar fluxo de informações interno e todo mundo poder crescer. Eu acho que esse movimento todo, nesse momento, também gera um desconforto para muitas lideranças que vieram desta era e agora estão entrando numa era de consciência, né? Uma era em que vai nos desafiar. E aí começa, muitas vezes, o que eram algumas verdades virar alguns mitos. Eu acho que tu trouxe muito bem essa questão do ecossistema. A gente vive num ecossistema. Hoje nós temos consciência desse ecossistema. Antes se trabalhava muito por departamentalização. Hoje a gente não trabalha por departamentalização, a gente trabalha por sistemas, por comunidades internas, né? A gente trabalha baixando esses feudos, essas paredes invisíveis e aprendendo a se comunicar muito mais, porque lá no final somos um só. E não adianta um ir bem e o outro não ir, né? E a cultura ganhou uma força muito grande, a cultura começou a ter um entendimento muito grande. E como você veio de grandes companhias, né? Teve cargos representativos, agora como mentora também dentro de organizações, como que tu tem visto a aceitação, os movimentos, né, desses executivos, referente ao cuidado com essa cultura e até mesmo com a questão da tomada de decisão, fazendo leituras ou buscando envolver mais as pessoas. Vamos falar, eu sou muito positiva, né? Eu tenho que cuidar que eu sou uma otimista aí. E acredito que tem o caos, mas ao mesmo tempo o caos também é necessário para a gente poder se reorganizar e chegar lá. Me traz as tuas experiências, o que tu tá vendo, como isso tudo tem impactado no meio e o que isso, né, vem trazendo aí com alguns exemplos. Claro. Eu gostei muito do início, da forma como você trouxe, né? Nós somos filhos daquela geração que desbravou demais. E pegou os bandeirantes, né? E pegou, vou lá desbravar e vai todo mundo atrás de mim. E os nossos filhos, né? Os nossos sobrinhos, que são essa geração nova que está vindo, o que eles conhecem sobre nós? Talvez a nossa ausência. Né? A grande maioria dos executivos que eu conheço ou dos conselheiros que eu conheço, né, pessoas que têm uma liderança expressiva em organizações e mesmo aquele fundador, aquela pessoa que iniciou um negócio que foi crescendo, foi crescendo. A crença ali era: preciso trabalhar muito e dar duro para que eu possa ser alguém na vida. Então a gente começa desse lugar. E nas organizações não é diferente. Então, essa geração mais nova, o que ela percebeu? Nossa, meu pai, minha mãe, meus tios, enfim, todo mundo trabalha muito. O pessoal chega em casa cansado, esgotado, não tem tempo para a gente. E quando chega, às vezes, está nervoso, está nervosa a pessoa. Né? Então, essa geração, o que ela olha quando ela olha para a gente? Como que a gente se comporta? Né? Então, muitas vezes, quando você chega em casa, cansado do trabalho, nessa época onde fomos já muito workaholics, e eu já fui, Também, né? eu já também. fui, então dá pra gente falar. Era por quê? Porque gastava toda a energia no trabalho. E de alguma forma, alguns de nós adoecemos mesmo. E esse adoecer gera uma vulnerabilidade. A gente começa a acessar a nossa vulnerabilidade. E a nossa dificuldade de pedir ajuda nos faz retrair. E aí começa a entrar naquele esquema da solidão. Então, é o sentir-se só, na minha perspectiva. Não é estar só. E quando você se sente só no teu negócio, na tua empresa, onde você está atuando, e aí eu vou entrar no meu lado sistêmico, que eu gosto muito, eu estou levando para o meu trabalho, para a minha carreira, para o meu negócio, a maneira como a qual eu me sinto internamente. Então, quando você se sente só, você não está só, mas como você se sente internamente só, isso vai refletir em tudo. Você não vai ter espaço na tua família, você não vai ter muito espaço com teus amigos, você não vai ter muito espaço no trabalho.
E aí Então, eu quero engajar uma equipe, mas como que eu vou engajar uma equipe se a equipe não se sente conectada com a sua liderança? exatamente. Uhum. Porque tá todo mundo ali disponível. E muitas vezes, né, nós temos a melhor equipe da face da Terra. Porque fomos nós que escolhemos. Nós escolhemos as pessoas por perfis profissionais, pelos hard skills, pelos soft skills, mas e os hard skills? Que é uma terminologia nova. Como é que eu me conecto com a minha equipe? Como é que eu me conecto com os meus stakeholders? Como é que eu me conecto com os meus clientes? Como é que eu abro portas? Se eu me sinto só, vou fazer essa analogia porque eu gosto muito da dualidade. Se eu estou me sentindo numa solidão, eu estou num lugar de isolamento. Porque é assim que eu me sinto. E isso é genuíno. Então, eu estou em que lado meu, né? Eu estou atuando mais na minha sombra, eu estou atuando mais na minha parte mais reprimida. E se eu estou nesta forma, como é que eu vou enxergar o resto como possibilidades? Como conexões, como pontes, como E aí parcerias. entra em sofrimento. Muitas vezes entra em sofrimento, né? Exatamente. Cris, eu vou trazer um Faz sentido para exemplo. você o que eu estou te trazendo? Eu vou trazer até um exemplo disto, né? Que faz pensar. Agora a gente começa aqui no Pessoas que Inspiram e Se Inspiram, às vezes resgatar uns fracassos gloriosos, porque a gente também tem uma série de muitos que fazem de chegar aqui para poder falar sobre essas temáticas. E isso que você trouxe me fez lembrar, isso, olha, gente, agora começa a idade bater, né? Isso foi lá por 97, 98, mais ou menos. Eu era coordenadora dentro de uma empresa, né, na área da educação. E aí, pela primeira vez naquela época, o RH pediu para nós, coordenadores e as supervisões, fazer avaliação de desempenho dos seus colaboradores. Eu tinha, na época, formado uma equipe de 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, uma pessoa era estagiária e faltava mais ou menos uns 30 dias para o contrato dela ser efetivado ou não. E aí, então, eu pensei, nossa, a minha equipe não tem nenhuma reclamação, meta sendo alcançada, o pessoal não falta, funciona que é uma maravilha. Vai ser fantástica a minha avaliação de desempenho, porque vou abafar, vou chamar eles, tá tudo certo, dou devolutiva, faço a pergunta que o RH pediu no final, como você avalia a minha liderança, e vai ser tranquilo, não tenho problema com a minha equipe. Até, para te ter uma ideia, Cris, eu ainda disse pro meu esposo, marquei sexta-feira à tarde, isso porque eu ia chegar em casa tranquila, ia comemorar com ele, né? Imagina, primeira vez na liderança. Só que eu venho lá de trás querendo crescer, então sempre queria ter resposta de tudo, estudando, tentando crescer, e eu fui galgando esses degraus até chegar ali. E isso demandou muito de mim, e talvez até mesmo o de não enxergar o que estava na minha frente. Era tarefa dada, tarefa cumprida. Né? E nunca ninguém me preparou para uma liderança naquela época. Só disseram, tu faz bem isto, logo você vai ser uma líder. Né? Acreditamos que se tu faz isso no operacional, aqui tu vai conseguir também performar bem. Mais ou menos isso. E ainda acontece até hoje, né? Mas voltando lá. E aí fiz a avaliação, as pessoas tranquilas, tudo muito bem, pensei, agora só falta a estagiária, né? Vou chamar agora ela e aí a gente finalizou. E ela sentou na minha frente, olhou bem para mim e respondeu da seguinte forma: Karina, tu quer que eu te responda como tu quer ouvir o que eu tenho para te dizer? Nossa, abriu uma cratera na minha frente. Eu perdi o rebolado naquela hora, até então eu tava com o meu ego, né? Como o ego nos atrapalha, lá em cima. E aí eu disse, não, tu pode falar o que tu pensas, né? O que realmente pra ti faz sentido. E aí ela começou, eu não quero ser uma líder que nem tu és. Eu tenho ideias Nossa, assim, na lata. Porque ela já tava só com 30 dias mesmo, o restante tinha boleto pra pagar, acho que daí ficou com medo de falar. E daí ela olhou para mim e disse, às vezes eu tenho ideias, Karina, melhor que as tuas. E eu disse, Carol, por que vocês não falam? Porque tu não dá tempo, Karina, de falar.
Tu já chega numa reunião já dando direcionamento, tu já leu, tu já estudou aquilo ali, tu já diz o que cada um tem que fazer. E vocês, por que não fazem um contraponto? A gente até faz, Karina. Mas quando a gente faz um contraponto, traz uma outra alternativa, tu olha para nós e diz assim, tá bacana, mas deixa para a próxima, vamos fazer assim. E eu não percebi, eu estava tão no automático e achar que eu estava protegendo a minha equipe, direcionando. E muitas vezes eles queriam só um ok. Eu dizia, deixa aqui que eu quero analisar. Eu microgerenciava. Eu não permitia com que eles tivessem autonomia. Eu não preparava eles para gerar confiança para poder realmente arcar com os riscos do trabalho que era a competência deles. Na minha cabeça, eu cheguei até aqui, eu tenho que proteger minha equipe para que ela também possa crescer. Na minha cabeça, o que o outro vai pensar se eu chegar numa reunião e não tiver uma resposta? Na minha cabeça, vai que alguém sabe mais do que eu, que espécie de líder que sou eu? Na minha percepção, era, nossa, daqui a pouco ele não vai mais confiar em mim. E essas questões que foram sendo colocadas e também pelos exemplos que eu tinha de algumas lideranças da época, fizeram com que eu abafasse a minha equipe e muitas vezes usasse uma fala, nossa, será que eles não enxergam? Será que eles não são tão comprometidos que nem eu? Claro, que nem eu percebi na fala dela, por que eles iam se comprometer se eu acabava no final esperneando, mas no final fazendo? Não dava nem oportunidade deles errarem. E isso lá atrás foi muito bom, porque eu cheguei em casa chorando, saiu o meu chão, né? Total. Eu agradeci pra ela, obrigada, Carol, vou pensar. Porque eu só lembrava a psicóloga do RH na época, imagina, lá em 97, 98, que ela dizia assim, ó, vai pra casa dormir com esta. Até hoje eu trago isso. Reflexão de travesseiro. E eu fui. Quando eu cheguei em casa, meu marido olhou pra mim, o que aconteceu? Foi demitida? Saiu feliz e chegou chorando. Daí eu expliquei o que tinha acontecido. Ele olhou pra mim e disse assim, aí foi a derradeira, né? Sério que ela teve coragem de falar tudo isso? Pensei, meu Deus, eu tô muito controladora até em casa. Aí ele falou assim, eu já percebi essa sua nuance. Só que tu não ouvia. E foi muito bom, porque eu acho que aquela rasteira me fez, e o bom de ser um final de semana, me fez pensar muito, resgatar minhas raízes, parar e pensar. Eu falava tanto de humildade, de empatia, e por percorrer tanto aquele objetivo, eu esqueci de tudo isso e atropelava. Inclusive me atropelava, não tinha nem comigo essa humildade, porque eu não estava mais dormindo, eu estava acordando de madrugada, eu estava me sentindo só e tendo que carregar, né, na minha percepção, todo mundo junto. Mas era o que eu tinha constituído, era o que estava na minha cabeça, era meu. Exato. Não era do contexto, e eu estava transmitindo para o contexto. E eu acho que isso muito... hoje eu trago muitos desses exemplos, inclusive, porque tudo que a gente vai estudando e entendendo e conversando com pessoas, assim como nós estamos conversando, vai validando ainda mais todo esse desenvolvimento de uma liderança mais humanizada, desconstrói que eu não preciso saber tudo, tá tudo bem dizer preciso de ajuda, vamos estudar, acreditar nas pessoas, dar espaço para elas também errarem e evoluírem, poder ser uma cabeça pensante junto e desenvolver quem realmente está afim e quem não está afim. Eu só vou saber se realmente eu estiver com o meu coração aberto, né, nesse ecossistema e entender que qualquer ação que eu faça vai ter impacto muito maior do que eu mesmo possa imaginar. E aí eu fico imaginando a tua vida também, né, Cris? Tu é de São Paulo, né, na capital. Campinas, né? Mojimirim. 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 E trabalhou com empresas, companhias assim multinacionais, né? Uma companhia multinacional muito grande. E aí eu fico imaginando quantas etapas disso tu passou e quantos tu viu também de lideranças que sofreram, com dificuldade inclusive de escutar isso sobre elas. E eu queria que tu pudesse trazer assim algumas situações, casos que tu viveu e que tu disse, nossa, como as pessoas depois que se descobrem, diz, por que eu botei tão pesado e podia ser tão leve? Exatamente. É muito bacana o que você compartilhou. Eu também vou trazer algumas questões que aconteceram comigo. Na minha experiência, a indústria que eu escolhi, muitas vezes eu fui a única mulher no meio dos homens.
Então, o que acontecia muito comigo? Eu me sentia mesmo sozinha. Por quê? Porque nós, mulheres, para nós mostrarmos a nossa competência, já começa que a gente já começa a estudar mais. Sim. Porque é uma característica da mulher, né? Uhum. A gente tem que ter muita certeza pra gente falar. Eu tô falando da Cristina lá de trás, não tô falando da Cristina de agora, porque eu lido bem com eu não sei agora. Não sei, mas eu sei quem sabe. É Mas lá libertador isso, atrás, né? É libertador. é libertador. Eu não tinha isso lá atrás. Eu falei, nossa, eu preciso saber, porque eles vão me perguntar. Então, você já começa a se fechar desse lugar, né? Então, nós, às vezes, quando nós vamos colocar uma opinião, uma decisão, nossa, a gente toma feedback assim, não, mas não sei o que, tem muito rebate. Então, você já começa a se fechar um pouquinho mais. O que eu sempre fiz, eu sempre falo que eu fui meio. Eu sempre ficava protegendo lá a minha equipe. Que é o que você trouxe também. Tinha espaço, mas eu não dava tanto espaço. Por quê? Porque eu falava assim, nossa, eu não posso errar aqui. Porque se eu errar aqui, eu não vou ter mais espaço, que já é uma crença limitante. Né? Então aí você vai e você vai desenvolvendo os seus hard skills, que é mais aquela coisa mental. E aí no feedback que a gente recebe todo ano, você vai ter um soft skills. E aí você vai trabalhar os soft skills mais naquele modelo cartesiano, né? Que a gente conhece no mundo corporativo. Que a gente não fala ali de autoconhecimento, a gente não fala ali de terapia, a gente não fala ali de outras formas de você desenvolver competências. Tem um livro americano que eu amo ele, que é For Your Improvement. E quando você está trabalhando uma competência, ele não fica no cartesiano. Ele te traz várias opções de como trabalhar, até te sugerindo fazer um esporte. Você quer trabalhar paciência? Joga um jogo de paciência. Às Parece vezes uma até a coisa boba, culinária, né? Às vezes até a culinária. tem muitas formas. Uhum. Então, esse livro ele já começou a me abrir a caixinha. Eu falei, nossa, eu posso desenvolver essa competência de outra forma. E aí, aquela coisa que a gente abre a nossa caixinha de Pandora, né? Tem que ter muita coragem para você fazer um feedback 360. E eu fiz um, né? 40 pessoas. Lindo. Você toma feedback de Tu todos nem os sabe de lugares onde tá vindo, possíveis. mas tá vindo. E é confidencial, né? Aí você fala, vai. Aí você respira naquilo e vai, Só te né? entrega. Só te entrega e fala assim, ó, lida com isso. E foi muito legal isso, porque uma das coisas que eu recebi de feedback tem a ver com eu faço tudo sozinha, eu vou para esse lugar de arrogância, que eu tenho que resolver tudo sozinho, né? Que é uma coisa que acontece muito na liderança, tá? E continua isso. E aí eu recebi uma palavra lá, que era assim, ó, o feedback em geral foi ok, mas como você é arrogante, gente, aquilo doeu em mim. Eu falava, nossa, eu preciso vestir as sandálias da humildade. E aí o que eu fiz, né? Falei, agora que lascou mesmo, vamos tentar entender. E olha que coisa muito incrível. A bendita da janela de Johari. Ai, a janela de Johari. Nossa! O que que Tem tá coisa sobre cego, o que mim, que não tá? tem coisa sobre mim que eu só vou saber se eu interagir com o outro. Que é um dos principais pontos cegos que nós temos. Então, vindo de novo para tudo que você comentou, é isso que eu digo. Na minha cabeça eu não era arrogante. Até porque eu ficava sempre com a equipe, etc e tal. Mas as pessoas me percebiam assim. Agora, se eu não tivesse me conectado, interagido com o meu ecossistema, a qual eu estava inserida, como é que eu ia receber esse feedback? Deixa eu Então, desde aproveitar. quando eu tô sozinha? Exatamente. E eu acho que entra nessa tua fala, quero colar uma reflexão que eu ouço muito das pessoas que dizem assim, quando querem fugir disto, né? É o outro que pensa assim. Aí eu devolvo. É o outro que pensa assim ou você que comunica de uma forma em que o outro percebe desta maneira? E você não.
Então vem aquela história, né, do apontar um dedo, quantos tem virados para você? Se você é a liderança, você tem que se preocupar como impacta nas pessoas. A sua postura, a sua fala, sua linguagem verbal e não verbal tem impacto em quem está ao teu redor, inclusive se o resultado vai vir melhor ou não. Vai depender da abordagem, da forma que tu leva isso. Acho que tu traz isso de uma maneira que faz a gente pensar, e aí vai conectando. Fantástico, é isso. E você é especialista nisso, né? A nossa comunicação oral, ela é só 7%. O que a gente faz com os outros 92%? E eu sou muito crystal clear, né? Aquela transparência. Tudo aquilo que a minha boca não disse, o meu corpo se movimentou. Revela rapidinho. Instantâneo. É assim, é uma coisa. Então, por que eu tô trazendo tudo isso? Porque quando eu tava naquele molde, nossa, para eu subir na carreira, eu tenho que ter esses soft skills. A gente acaba se espelhando nas pessoas que já passaram por esse caminho. E aí, Karina, eu acordei. Que eu gosto de chamar disso como despertar. E o que é o despertar? Deixa eu olhar para mim e entender um pouquinho mais sobre mim. E aí, não é pensar o que eu penso de mim. É realmente entrar em contato com o que eu sinto. E quando você se dá a oportunidade de fazer isso, quando a gente começa a sentir, a gente abre a casinha da vulnerabilidade, que é o lugar que ninguém quer ir. Porque nesse lugar da vulnerabilidade, você vai lidar consigo mesmo e com tudo aquilo que você, de certa forma, naquele momento, não se sente capaz de fazer. Tu sabe que tem um nome isso, que é a autoconsciência. Né? Eu sou muito partidária disso, inclusive é uma das vertentes do David Hawke, que é um grande pesquisador da neuroliderança, onde ele traz exatamente isso. A gente fala tanto de autoconhecimento, mas ter autoconhecimento não te movimenta necessariamente. Ter autoconhecimento, muitas pessoas têm autoconhecimento e dizem, aceita que dói menos, eu fui criada assim, eu sou assim, eu tenho dificuldade, para mim é difícil. Usam palavras de bloqueio para dizer, não vou fazer esforço porque eu sou dessa maneira, fui criada assim, essa é a minha experiência, é a minha escola. O que é autoconsciência? Acho que tu entrou no ponto do sentimento. E o sentimento é o que eu também transmito. Ele é muito mais profundo que isso. Tu entender os gatilhos que provocam também aqueles comportamentos e o que eu vou fazer com isto e qual a imagem que eu estou construindo. Quem eu quero ser lembrado. Como vai ser a capa do meu livro. Então a gente está entrando na autoconsciência, que é um aprofundamento além de saber quem sou. Né? É o que eu transmito. Vai muito além do self-awareness que o pessoal usa, né? Perfeito. Aí você tem self-awareness? Aí um monte de gente fez um monte de teste psicológico e fala que tem. Aí você pega e vai na conduta, no dia a dia, na lida, e você olha assim e fala, nossa. Aí tu encontra os gaps. Tá no mental. E eu também já fui assim. Que é o piloto automático. Uhum. Ah, eu tô aqui nesse ecossistema. O que é permitido nesse ecossistema? Para eu fazer parte desse ecossistema e ser acolhido por esse ecossistema, o acolhido é ser aceito, né? Quais são os comportamentos? Como que as pessoas falam? Como elas se comportam? Como elas tratam os times? Como elas tomam decisão? Né? E você começa a ter o seu, né, seu radarzinho vai indo lá. Mas a hora que você dá o próximo passo, que é um passo bem dolorido, mas é um passo bastante transformador, que é o autoconhecimento, é quando você começa a ter clareza sobre si mesmo. E aí são dois pilares, é a crença limitante que eu construí, que está relacionado com a minha biografia de vida, com as minhas experiências e com todo o pacote Office que eu trago da minha ancestralidade. Porque nós temos até 5 gerações gravadas no nosso reptiliano. Que ele é o mestre dos magos, né? Exato. Ele tem um poder de ação imediato, que a gente nem sabe, ele já agiu. E quando você traz isso,
Você desperta para o seu sentir. Aí que entra a solidão. Qual que é a diferença de solidão e solitude? Qual é a diferença de ouvir no silêncio? Quando eu fui num retiro, eu adoro ir em retiro. E estava escrito assim, ó. É no silêncio que se ouve. Você entende que você tem que estar num grau para entender o que isso significa? Porque a maioria das pessoas que você falar que no silêncio que se ouve, a pessoa vai ficar olhando para assim. Não, no silêncio você não ouve nada. O que você ouve? A tua voz interna. E como ela está? Ela está solitária ou ela está na solitude? E eu acho que essa é uma reflexão tão importante, né? Porque a solitária tem sofrimento, a solitude tem a paz. Tu tá bem contigo mesmo. Tu tá bem com os teus valores, tu tá bem com a tua essência, tu entende o porquê tu faz o que faz e às vezes banca aquilo ali porque tu acredita, porque faz parte do que pra ti é a intenção, né? Do que tu constrói, do que realmente é a tua trajetória. E as pessoas falam tanto disso, né? Buscar mais paz, mais felicidade e esquecem que isso é um estado de espírito. Não significa que a gente não vai ter problema. Ele é interno. Vai ter problemas, vai ter situações, mas é um estado de espírito em que tu consegue administrar e respirar e dizer, eu vou ter que passar por isso. Tá tudo bem? E celebrar aquilo que também tá dando certo. Porque a gente também vem de uma cultura que não celebra. De uma cultura em que não valoriza pequenos atos que deram trabalho para chegar ali. Às vezes até uma atitude que é uma mudança tão grande comportamental com essa consciência. E a gente vai ser questionado, porque a gente vai ter muitas pessoas questionando isto, porque a gente está fazendo um movimento que talvez elas não tenham coragem de fazer. Precisa de coragem. E a coragem não significa ausência de medo, né? A coragem, eu tô cheia de medo, né? Tô com frio na barriga, tô com aquelas borboletas. Mas ela serviu para analisar riscos, trazer as minhas certezas e dar o primeiro passo possível. Para mudar esse meio. Não ser só mais um e ser protagonista da minha história. Eu gosto de uma frase que Augusto Cury traz, no sentido de que a gente tem que ter a coragem de sair da plateia, da nossa mente, e ser protagonista da nossa história, subindo no palco e se permitindo ser visto. Então, o quanto que a gente está se permitindo ser visto, né? Trazendo as nossas contribuições e aprendendo com bons exemplos. Boas referências. E eu acho que esses jovens hoje, eles estão buscando, eles estão carentes de referência, né? Estão carentes disso que a gente está falando, de entender que a solidão e a solitude são coisas diferentes. São estados emocionais diferentes. E a gente não teve isso na nossa educação, na nossa cultura. É algo que é um movimento muito recente também. E eles pegaram bem o meio do turbilhão dessas mudanças. Esses dias, numa palestra, eu estava falando, Cris, sobre isto e valorizando esses jovens, porque foi através de um jovem que teve a coragem lá em 97, 98, que começou a mudar muito da minha forma de ver, conduzir e de ser, tanto que me faz chegar onde eu estou hoje falando desses assuntos, né? Teve movimentos que foram muito importantes. E agradecendo a isso, e o quanto eles estavam querendo só ser ouvidos e muitas vezes entender alguém que pudesse ser uma referência para direcioná-los. Mas não numa linguagem de crítica, de dizer que eles não aprendem como eu aprendi lá atrás, que eles não têm o mesmo ímpeto que eu tive lá atrás, porque eles são diferentes, eles estão vendo um mundo diferente. Talvez eles estão refletindo o que nós pensávamos lá atrás. A gente queria ter um pouco mais de qualidade de vida, mas a gente não tinha coragem. E eles estão tendo coragem de trazer só aquilo que, quando a gente fala do reptiliano das gerações, o que a gente não teve, eles viraram esse gatilho. E quando eu comecei a falar sobre isso, no final da palestra, falando com lideranças, né, como acolher e trabalhar as rodas de conversa, mentorias reversas, trabalhando o jovem, mentorando com visões, né, do novo e quem é com mais experiência, trazendo a mentoria do que eles também tinham e como faziam naquela época, a gente co-criando juntos. Veio no final uma gurizada de 17, 18, 19 anos me abraçar
e dizer, nossa, a gente estava tão cansado de ouvir que a gente não é comprometido, que a gente isso, que a gente não é aquilo. Ai, tomara que eles entendam. E eu vi que era isso que eles estavam querendo. Então a gente vai ter que mudar o nosso modelo. Não adianta eu querer mudar sem alterar um estilo tradicional. Porque não é uma mudança que está acontecendo, é uma era inteira que está mudando. Um modelo que serviu e serviu, não estou em nenhum momento dizendo que era ruim, errado, serviu e nos trouxe até aqui. Era o que Sim. nós tínhamos, era o nível de informação que nós tínhamos, era como aprendemos naquela época. E está tudo certo. Agora a gente tem um volume de informação, a gente tem uma compreensão tão mais ampla que a gente precisa também estar aberto para essa remodelagem mental. Né? E isso vai nos desafiando. E aí agora a gente indo quase para o nosso finalzinho, eu quero trazer uma questão que eu fiquei muito impressionada contigo, assim, foi muito inspirador para mim, no sentido de mudar de carreira, de te permitir ir para um outro lugar, te permitir, né, ser a Cris autêntica agora, assumindo essa autoconsciência e levando para mentoria, levando para conselhos, podendo levar isso com uma grandeza maior. Me fala como foi fazer essa transição e como tu tá te sentindo hoje. E o mercado, tu sente que ele tá receptivo? Nossa, excelente pergunta, né? Há um ano atrás eu só conhecia a crise executiva, né? E daí nesse processo de transição, eu participei de um layoff grande, né, de uma das maiores organizações. Aí de repente meu chão caiu assim. Aí foi muito legal. Depois dessa fase de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui estudar. Eu falei, quer saber, eu vou tirar um tempo. E o que eu fui estudar? Eu fui me conhecer. E por que eu fui me conhecer? Eu falei assim, ó, eu não quero mais ficar repetindo o que eu estava fazendo, imaginando que eu só tinha aquela opção. Então eu tive que ter muita coragem de falar para mim mesmo, Cristina, você tem outras opções. Quais são, eu ainda não sei. E aí eu falei que eu me tratei como um projeto, que eu estava na fase de explorar. Daí eu abri várias coisinhas. Eu abri. Deixa eu cuidar do meu autoconhecimento, da minha capacitação como terapeuta integrativa holística, porque agora eu sou. E por que isso? Por causa da conexão. Como eu lido melhor com as pessoas? Como eu lidero de outro lugar? Como eu posso mentorar, aconselhar, ser uma consultora? Porque eu tenho que interagir. Como que eu faço isso melhor do que eu já fiz, do que já me ensinaram? Eu só posso mudar isso se eu mudar. Então, eu abri esse canalzinho. Aí a mentoria veio de que jeito? Cristina, você já foi diretora global. Quantas pessoas você já liderou? Quantas pessoas você já mentorou? Quantas pessoas você já desenvolveu? Independente do certificado e da capacitação adicional que a gente vai fazer, nesse caso em específico, eu acho que 23 anos de executivo me dá uma boa experiência de mentora. Trabalhando com diferentes regiões e pessoas de múltiplos países e de outras línguas. Falei, gente, eu sei ser mentora. Daí foi uma outra portinha que eu abri. E aí eu tinha uma certa insegurança de não me posicionar assim, eu só sou executiva. Eu abri o espaço para conselheira. Falei, deixa eu me atualizar. Porque o que o líder faz? Você aconselha as pessoas. Esses que são os mitos. Ai, você toma decisão sozinho? Não, eu nunca tomei, todo mundo me dá informação. Sai desse pedestal que você acredita que você tomou decisão sozinho. Um monte de gente te deu um monte de informação. Um monte de gente compartilhou cenários contigo. O protagonismo, que é aquela coisa muito bacana interna de eu tomo conta da minha vida e eu vou para esse lugar, é maravilhoso, porque é isso que te impulsiona.
Mas quando o protagonismo ele sai de uma coisa saudável, não vou falar controle, de uma coisa saudável, e ele vai para um outro patamar, você vai para arrogância, que é só eu sei, eu que fiz tudo sozinho, e eu desconsidero toda a contribuição de que todo mundo me deu. Que é esse lugar que a gente vai para a solidão, que a gente acha que está nesse lugar. Então, por que eu tô falando isso? Eu falei assim, gente, eu já fui assim também. Então, eu trouxe isso para mim. Então, o que está sendo essa transição? Não é uma transição de carreira, é uma transição interna da Cristina. Quais são as minhas potencialidades? Quais são as minhas vulnerabilidades? Onde eu posso atuar? O que é ser líder? Eu sou líder de mim mesma. Quando eu abro uma empresa, eu sou líder da minha própria empresa. Quando eu trabalho numa organização, eu sou líder de várias outras pessoas e sou exemplos para muitos. A gente pode achar que não, mas está todo mundo observando a gente. Quando eu sou um fundador, um empresário, eu sou o quê? O líder daquele negócio também. Então, essa experiência, estou até feliz aqui contando para você, que ninguém me pergunta isso, é muito legal. Ele é um processo de transformação interno. E a partir dessa transformação, eu consigo olhar tudo ao meu redor com outro olhar. Então, o estar só, ou o se sentir só, é uma coisa muito interna. E quando você está nesse lugar, você está fechado para o mundo, você não está aberto para o mundo. Você está muito em sofrimento. Você está lá, né, bem assim. Então, qual que é o convite, né, para transformar? Abre a sua caixinha de Pandora. E não abra ela sozinho ou sozinha, porque você não vai conseguir. Existe uma rede de colaboradores, o nome que você quiser dar, você pode dar o nome de coaches, você pode dar o nome de mentores, assim como você, né? Tô pegando a tua fala do início, né? Sou especializada em desenvolvimento humano. São pessoas o quê? Que aprenderam o servir de ajudar a outra pessoa a dar o próximo passo, que é o passo do quê? Brilhar mais, expandir mais, conectar mais, prosperar mais. E quando a gente fala isso, você vai abrindo em todos os sentidos, é financeiro, é de relacionamento, é de possibilidades de carreira, de transições. Mas isso é um estado interno. Se você conversasse comigo há um ano atrás, você ia encontrar outra pessoa falando com você. Quando a gente se coloca em movimento, né? A gente vai movimentando e as coisas vão acontecendo. E essa é a base da prosperidade que tantas pessoas falam, né? Quero ser uma pessoa próspera, mas como eu vou ser uma pessoa aberta a me conectar, a crescer, se internamente eu estou bloqueado, estou fechado? Exatamente. E eu acho que tu trouxe o caminho aí para muitas pessoas que estão nos escutando para poder parar um pouquinho. Faz uma análise, pega uma folha, começa escrevendo, começa a entender o meu eu ideal, o meu eu atual. Vai buscando ajudas, né? Como vários caminhos ali que você também deu de opção com especialistas, com colegas, mas pessoas que agreguem valor, não aquelas que confirmam e reafirmam o não se movimentar. Não aquelas negativas. E é ouvir quem realmente tem coragem de falar para nós como ela nos enxerga. Como eu Exatamente. impacto nas pessoas. Pela visão do outro, pelo olhar do outro. Isso é libertador quando a gente enfrenta sem o chicote, né, Cris? Larga o Sim, chicote, deixa ele de lado e diz: ok, até então eu fazia isso e não me dava conta. Agora eu tô tendo a oportunidade de enxergar e tomar uma decisão. Quais são os resultados que estou tendo e quais que eu quero ter? Então, a exatamente. única pessoa que vai movimentar isso somos nós mesmos. Não Sim, e existe eu outro acho que você meio. trouxe um ponto incrível. Quando a gente não tem o nosso ego amadurecido, ou quando a gente não tem a nossa autoconsciência, a gente responsabiliza tudo o resto por tudo que acontece ao nosso redor. A gente está procurando uma solução imediata. Todo mundo promete, né? Grandes transformações em minutos. Gente, não existe isso.
Sim, o comprimidinho, a fórmula mágica. O curso que vai resolver a tua vida. Não existe isso. O que existe é você querer ser o seu protagonista de si mesmo, com a ajuda de pessoas que te guiam pelo caminho. Só que o processo é teu. Uhum. O teu maior projeto é você mesmo. Exatamente. Se você não acreditar nele, quem que vai? Perfeito. E aí, trazendo esse pontinho para a liderança, né, que eu acho que isso que é muito bacana, a pessoa que se sente solitária, porque ela não está solitária, no fundo, ela só não tem a coragem de dizer para alguém assim: eu tô aqui, ó, não tô conseguindo mais. Você pode me ajudar? Exatamente, porque tem o medo do que o outro vai pensar, os rótulos. E é uma cultura que eu vejo que está começando a mudar, mas está requerendo muita coragem. Tem já pensadores fortalecendo e trabalhando isso no dia a dia. Eu acho que esse movimento que nós estamos aqui fazendo, né, Cris? Entre vários outros, para realmente fazer as pessoas terem a coragem de abrir suas caixinhas e se permitir ser feliz, não terceirizar a felicidade para ninguém. Felicidade é um estado de espírito, onde a gente entende que vai ter momentos alegres, vai ter momentos difíceis, e eu vou ter que passar por todos eles, porque eles passam. A vida é composta disto, e é o que faz, a partir dessa jornada, nós crescermos, tanto a nível comportamental, atitudinal, estrutural, enfim, gerando conexões. Cris, quero te agradecer demais, de coração. Obrigada pela disponibilidade, por esse bate-papo incrível, fantástico. E eu quero te pedir, assim, uma frase, um conselho, algo pequeno, rápido e cirúrgico, para deixar para quem está nos ouvindo até esse momento. Essa frase não é minha, mas eu gosto muito dela. E eu nem sei quem que é o dono dela, mas eu preciso ser honesta na minha fala. Se a gente, né? Se você está procurando a pessoa que vai transformar a sua vida, se olhe no espelho. Ali está a resposta. Ela tem a chave. E você não precisa fazer isso sozinho, porque você nunca vai conseguir sozinho. Existem muitas pessoas querendo te ajudar. Por quê? É uma necessidade da nossa alma. A gente é entrelaçado, a gente é conectado. Então, a nossa alma quer que a gente se conecte. É isso que vai fazer a gente ir para mais leveza. E é interessante que é só olhar para os lados. Às vezes está do lado e a gente não... E da onde a gente menos espera, pode ser a ajuda. Cris, exatamente. Muito obrigada, valeu, foi um prazer imenso te ter aqui, que a gente possa fazer outras caminhadas juntas, outros podcasts, quem sabe a gente ir para alguns eventos levando mais ainda isso tudo para mais pessoas. Te desejo todo o sucesso do mundo, obrigada. Eu agradeço, querida, um prazer enorme estar aqui e que gostoso, né, essa conversa nossa. E passa rápido o tempo, né? Certeza, a gente tinha assunto para muito mais. Assim, ó. Então tá bom, pessoal, encerramos mais um podcast. Pessoas que inspiram e se inspiram, que a gente possa ter com esse bate-papo lhe ajudado, influenciado na sua jornada da vida. Acompanhe a Provoco, será um grande prazer ter você aqui. E se alguém que você conhece precisa ouvir um pouquinho sobre isto, encaminha logo esse podcast, faça o bem, multiplique o bem para quem realmente precisa e a gente possa criar uma sociedade muito mais virtuosa e muito mais feliz. Muito obrigada e até o próximo encontro!